O vazio tem um propósito. Existe um momento na vida em que algo estranho começa a acontecer. Nada necessariamente deu errado. Você continua trabalhando. Continua vivendo sua rotina. Continua conversando com as pessoas. Mas algo dentro de você parece diferente. Uma sensação difícil de explicar. Como se algo estivesse faltando. Como se uma parte silenciosa da vida tivesse desaparecido. E agora, nos próximos minutos, talvez você comece a entender algo que poucas pessoas realmente percebem. O vazio que você sente pode não ser um erro da sua vida, pode ser um sinal, pode ser uma transição. Durante muito tempo, a psicologia acreditava que o vazio era apenas um sintoma de depressão ou frustração. Mas pesquisas mais recentes começaram a revelar algo mais profundo. O cérebro humano precisa de significado, não apenas prazer. Não apenas conforto. Significado. Sem isso, surge uma sensação interna de desconexão. O psiquiatra Viktor Frankl dedicou grande parte da sua vida tentando entender exatamente isso. Depois de sobreviver a campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, ele percebeu algo impressionante. Mesmo nas condições mais extremas, algumas pessoas conseguiam continuar vivendo. Elas encontravam um motivo, um propósito. Frankl chamou isso de vontade de sentido. Segundo ele, o ser humano não busca apenas prazer ou poder, busca significado. Quando esse significado desaparece, surge o vazio existencial. Mas a neurociência também começou a investigar esse fenômeno. Nos últimos anos, estudos mostraram que o cérebro possui sistemas profundamente ligados à motivação e ao propósito. Um deles envolve o circuito dopaminérgico. A dopamina não está ligada apenas à recompensa. Ela está ligada à direção. A sensação de que você está caminhando em direção a algo importante. O neurocientista Kent Berridge demonstrou que o cérebro possui mecanismos diferentes para gostar de algo e querer algo. Você pode experimentar prazer momentâneo, sem sentir que aquilo realmente importa. E isso explica algo que muitas pessoas vivem hoje. Elas têm entretenimento. Têm estímulos constantes, têm distrações, mas ainda assim sentem um vazio difícil de explicar, porque prazer não substitui significado. Outra descoberta importante vem de estudos sobre o chamado Default Mode Network, uma rede cerebral que se ativa quando a mente está em repouso. Quando você não está ocupado, sua mente começa a refletir sobre sua própria vida, sobre quem você é, sobre o que está fazendo, sobre para onde está indo. Essa rede neural foi estudada pelo neurocientista Marcus Reichel, que descobriu algo curioso. Quando as pessoas sentem falta de propósito ou direção, essa rede pode se tornar hiperativa. Ela começa a gerar mais ruminação mental, mais questionamentos, mais sensação de vazio. Mas talvez esse processo não seja um defeito. Talvez seja uma tentativa do cérebro de reorganizar sua identidade. O filósofo Søren Kierkegaard acreditava que o vazio existencial era uma etapa inevitável da consciência humana. Ele chamava isso de angústia da existência. Segundo Kierkegaard, essa sensação aparece quando o ser humano percebe algo fundamental. Ele é livre, livre para escolher, livre para mudar, livre para criar sua própria vida. Mas essa liberdade também traz responsabilidade e muitas vezes medo. O vazio aparece justamente nesse espaço, entre aquilo que você foi até agora e aquilo que você ainda pode se tornar. É um território de transição. Por isso ele pode ser tão desconfortável, porque durante o vazio, as antigas certezas desaparecem, mas as novas ainda não nasceram. É como estar entre duas versões de si mesmo. O problema é que a maioria das pessoas tenta escapar desse estado o mais rápido possível. Elas preenchem cada segundo com distrações, redes sociais, entretenimento constante, trabalho sem pausa. Mas quando você foge do vazio, você também foge da transformação que ele poderia trazer. Porque o vazio tem uma função, ele cria espaço, espaço para questionar, espaço para perceber padrões antigos, espaço para que novas ideias apareçam. O neurocientista David Eagleman explica que o cérebro humano possui uma característica chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele está constantemente reorganizando suas conexões.
Mas mudanças profundas geralmente exigem períodos de instabilidade, momentos em que antigas redes neurais deixam de ser reforçadas e novas conexões começam a surgir. Esses períodos muitas vezes são experimentados subjetivamente como vazio, como se a mente estivesse procurando algo, mas ainda não soubesse exatamente o que. O filósofo Friedrich Nietzsche descreveu algo semelhante quando escreveu: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Antes que algo novo nasça, algo antigo precisa desaparecer. Antes que um novo sentido apareça, o antigo precisa perder sua força. O vazio é esse momento intermediário, esse momento em que a mente ainda não encontrou uma nova direção, mas já percebeu que a direção antiga não funciona mais. E embora isso pareça desconfortável, é também um sinal de crescimento, porque significa que sua consciência começou a questionar, começou a procurar algo mais profundo, algo mais verdadeiro. Talvez o vazio não seja a ausência de sentido, talvez seja o começo da busca por ele. E quando você começa a enxergar dessa forma, a sensação muda, ela deixa de ser apenas um peso e começa a se tornar um convite silencioso para explorar novas perguntas, para olhar sua própria vida com mais honestidade, para perceber que o sentido não aparece pronto, ele é construído, passo a passo, decisão por decisão. E talvez, exatamente nesse momento de vazio, sua vida esteja começando a mudar de direção. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.